Eu fui professor universitário por quase 20 anos, e durante esse tempo, conheci alguns estudantes excelentes e outros nem tanto. Um rapaz, um estudante internacional de um país que prefiro não nomear, foi provavelmente o aluno mais difícil que já encontrei. Seu país de origem não será mencionado porque, francamente, ele foi o único aluno problemático desse país com quem tive o desprazer de lidar. Todos os outros estudantes internacionais dessa nação foram respeitosos, atenciosos e extremamente dedicados, mas esse não. A primeira coisa que ele me disse, ao perceber que a minha inicial não era algo como Matthew, mas Maria, foi que ninguém em seu país levaria a sério uma professora mulher. Eu simplesmente respondi que, se ele quisesse passar de ano, deveria adotar a atitude de quando em Roma, faça como os romanos. Ele achou isso engraçado e, embora afirmasse que me mostraria todo o respeito que eu merecia, o fazia com um tom profundamente condescendente, sugerindo que nunca teria agido da mesma forma se estivéssemos no país de origem dele. Quando ele percebeu que teria que trabalhar para obter uma nota de aprovação, o estudante se tornou extremamente mal-humorado e seu desempenho caiu completamente. Ele se tornou cada vez mais problemático ao longo das semanas até que, um dia, simplesmente parou de frequentar as aulas. Inicialmente, eu não me importei com isso, pois já tinha chegado ao ponto em que ele podia ser bastante disruptivo de vez em quando. No entanto, com o tempo, comecei a me perguntar o que estava acontecendo com ele. Acabei perguntando a uma colega se ela tinha ouvido algo sobre ele e nunca esquecerei a expressão no rosto dela ao me perguntar se eu não tinha ouvido falar. Acontece que o estudante difícil com quem tive problemas havia sido preso pela polícia de Cambridge sob acusações de sequestro, detenção ilegal e lesões corporais graves. Levou um tempo para que toda a história viesse à tona, pois, no início, ninguém sabia mais do que os crimes pelos quais ele havia sido acusado. Mas não demorou muito para que as pessoas começassem a juntar as peças e conectar o caso a outro incidente preocupante no campus. Cerca de uma semana antes de o estudante problemático parar de frequentar as aulas, alguém havia registrado um boletim de ocorrência sobre uma pessoa desaparecida. A pessoa que registrou a queixa alegou que uma amiga ou colega de quarto, uma estudante tailandesa, tinha saído para um encontro com um colega e não havia retornado para casa. A permanência de estudantes na casa uns dos outros ou em dormitórios é uma ocorrência muito comum, então, nas primeiras 24 horas, ninguém se preocupou muito. Mas, depois de mais 24 horas sem comunicação dela, as amigas da garota começaram a ficar preocupadas. Elas contataram a polícia e forneceram o nome do encontro de sua amiga, e os oficiais foram até a casa do encontro, que era o mesmo estudante com quem eu tinha problemas. No entanto, ele alegou não saber onde ela estava. A polícia então rastreou o telefone celular da garota e descobriu que ele estava a apenas 50 metros do apartamento do rapaz. Então, voltaram para fazer uma segunda rodada de perguntas, mas antes obtiveram uma ordem de busca e apreensão de um juiz local. Isso permitiu que entrassem no apartamento do estudante, onde encontraram a garota desaparecida. Após acompanhar o estudante para tomar umas bebidas, a estudante havia seguido o rapaz de volta para o apartamento dele. Ele foi perfeitamente educado e encantador durante a noite, mas, ao chegar em seu apartamento, seu comportamento mudou completamente. Quando ela expressou o desejo de ir embora, ele se tornou violento. Quando as coisas ficaram físicas, ele amarrou, prendeu os pulsos e tornozelos e então começou a espancá-la e torturá-la com um isqueiro. A vítima foi informada de que era pela educação dela e que, quanto mais cedo ela aceitasse que era propriedade dele, mais cedo seu sofrimento acabaria. Pelo que entendi, todo o caso causou uma espécie de incidente internacional na universidade, e a família da garota queria que o abusador da filha fosse processado na máxima extensão da lei, e ele foi. A punição, no entanto, não estava nem perto de ser proporcional ao crime. Em vez de ser enviado para a prisão, o estudante concordou em pagar uma quantia significativa de indenização à vítima antes de ser deportado do Reino Unido e receber uma proibição de retorno por toda a vida. Eu sei que isso é algo, mas ouvir que ele basicamente conseguiu escapar da pena de prisão foi tão chocante quanto saber o que ele havia feito. Deve ter havido muita negociação diplomática nos bastidores, e embora eu tenha apenas um conhecimento superficial sobre isso, sei que o mundo das relações internacionais pode ser realmente sombrio. Fico doente só de pensar na pobre garota e em tudo o que ela passou, e saber que a pessoa que fez isso foi capaz de pagar para evitar uma sentença de prisão, porque para homens como ele, a prisão é o único lugar para eles.
Eu costumava morar na Parkfield Road, perto da Lark Lane, em Liverpool. Meu supermercado local era o Tesco na Air Road, então, sempre que precisava comprar comida, caminhava toda a Parkfield a partir do meu apartamento, que ficava em uma casa no topo da rua, perto do Prince's Park. A maioria das casas na Parkfield são mansões georgianas antigas, com longos caminhos e grandes entradas, que eu imagino terem sido ocupadas pela elite da cidade. Hoje em dia, muitas dessas casas foram convertidas em apartamentos, com 5 a 7 unidades em cada uma. Algumas delas têm uma arquitetura realmente requintada, mas, apesar de serem bonitas de se olhar, não é educado parar e ficar observando a casa ou o local de trabalho de alguém. Então, eu simplesmente seguia meu caminho sem prestar muita atenção, embora notasse que uma ou duas das antigas mansões haviam sido transformadas em outros tipos de estabelecimentos. Sabia que uma havia se tornado uma creche e outra parecia ser um consultório veterinário, mas nunca tive curiosidade para saber mais sobre elas. Uma manhã, eu saí para o trabalho às 7 horas. Estava caminhando pela Parkfield ainda meio adormecido, com fones de ouvido, ouvindo um podcast com um café na mão. Estava a meio caminho da estação de trem St. Michael quando vi um cara parado na calçada à minha frente. Parecia que ele estava esperando por alguém, talvez um táxi ou um carro compartilhado para o trabalho, mas, além de olhar brevemente para ele, não prestei muita atenção. Tudo mudou quando passei por ele e ele disse algo que eu não consegui entender devido ao barulho do meu podcast. Eu estava quase certo de que era dirigido a mim, então parei, tirei os fones de ouvido e perguntei a quem ele estava falando. Ele estava me olhando diretamente quando me virei, então claramente estava falando comigo, mas não respondeu minha pergunta. Ele apenas continuou falando, mesmo que eu não tivesse ouvido o que ele disse inicialmente. Lembro exatamente o que ele falou, porque foi uma das coisas mais estranhas que alguém já disse para mim na vida. Ele disse: eles estão todos queimando em uma grande pilha, e a cada dia mais e mais. Minha mente meio adormecida levou um segundo a mais para processar, mas assim que percebi que o cara estava falando bobagens, respondi com um sim, ok, de um jeito meio desesperado, como se dissesse por favor, não me mate, pessoa louca, e continuei caminhando em direção à estação de trem. Suponho que se você vive em qualquer cidade do mundo, é provável que encontre algumas pessoas estranhas de vez em quando. Só não esperava encontrar uma tão cedo pela manhã. Não me assustou nem nada, só achei o cara muito esquisito. Quando cheguei ao escritório e vi a enorme pilha de faturas que precisava trabalhar, acabei esquecendo disso durante as próximas 8 horas. No entanto, quando fui para casa novamente, o cara não estava lá. Nem estava em nenhum outro momento em que caminhei pela Parkfield Road nos 2 meses seguintes. Mas então, uma manhã, bem cedo, lá estava ele novamente, no exato mesmo lugar onde o havia visto da primeira vez, e não estava sozinho. Ele estava com 2 mulheres, ambas na faixa dos 50 ou 60 anos, que pareciam estar lendo algo. Como havia 3 deles na calçada, decidi atravessar para o outro lado da rua para ter mais espaço para passar. Enquanto fazia isso, não pude evitar espiar os 3. O cara me viu olhando, e embora ele não tenha dito nada, trocamos olhares e sorrisos antes de eu rapidamente desviar o olhar. Antes de me virar completamente, percebi que as 2 mulheres, que pareciam estar lendo de pequenos livros, também estavam sussurrando, como se estivessem lendo em voz alta. Neste ponto, muitos dos seus ouvintes americanos podem achar isso familiar, e para ser justo, se você está pensando o que eu acho que você está pensando, então você está no caminho certo. O problema em questão não é tão grande aqui quanto é do outro lado do Atlântico. Não estou tentando desmerecer ninguém, apenas temos problemas diferentes aqui. E foi por isso que consegui passar por eles uma segunda vez e não percebi o que estavam fazendo e onde estavam fazendo isso. Eu atribuo isso à minha mente sonolenta. Nas 2 vezes em que vi o estranho, eu só estava acordado há 30 minutos, e como estava a caminho do trabalho, não tinha exatamente tempo para parar e conversar. Só dias depois percebi que estávamos em frente a um veterinário, do outro lado da rua. Então, decidi usar um pouco do Google para tentar entender o que estava acontecendo. Descobri que o lugar se chamava algo como Clínica Daffodil, que não era o nome real, mas algo igualmente discreto. Em poucos minutos, percebi o propósito da clínica. Havia muita linguagem florida sobre o assunto, mas não dizia claramente em uma página.
Depois de clicar um pouco, descobri que a clínica não era um veterinário, era uma clínica de aborto, e por isso as pessoas estavam rezando do lado de fora. Desde então, aprendi que protestar contra clínicas de aborto é bastante comum nos Estados Unidos, e muitas vezes os protestos ficam bastante agressivos. Agora, antes que a sessão de comentários exploda, gostaria de deixar claro que não estou tentando atacar ninguém. Em um país livre, as pessoas devem ser livres para rezar onde quiserem. E eu não moro lá, então não sei exatamente o que está acontecendo. Mas isso não foi o que achei tão assustador sobre aquele homem, o que disse aquela coisa inicial incompreensível para mim sobre todos queimando em uma grande pilha. Ele estava falando sobre os bebês abortados e dizendo que eles estavam queimando no inferno. Acho que você teria que ser uma pessoa excepcionalmente resistente para não sentir um arrepio com essa imagem mental. Com certeza foi assim que eu me senti quando percebi a que o cara estava se referindo. Algum tempo depois, ouvi falar que ele havia sido preso. Imagino que alguém tenha denunciado ele à polícia, e que ele tinha o hábito de dizer coisas para as pessoas enquanto passavam. Não sei que lei isso viola, mas não é aceitável, certo? Falar sobre bebês queimando no inferno para pessoas que estão passando por um período difícil em suas vidas? Agora, sei que este pode ser um tópico controverso, mas se você vai rezar, faça isso discretamente do outro lado da rua, como aquelas duas mulheres. Não faça um grande alarde, certamente, não conte para estranhos sobre pilhas de bebês queimando no inferno. Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Minha mãe e eu nos mudamos muito quando eu era criança. Nasci no interior do estado de Nova York, vivi em Connecticut por um tempo, e depois que meus pais se divorciaram, minha mãe e eu nos mudamos para São Diego para morar com o namorado dela. Eventualmente, nos mudamos para Portland, Oregon, para viver com meu tio por parte de mãe. Quando eu tinha 12 anos, ficamos lá até eu completar 18. Apesar de algumas desvantagens, houve muitas vantagens em crescer em Portland, mas quando nos mudamos para lá, posso dizer que, por cerca de um ano, eu odiei o lugar, principalmente por causa de um homem. Alguns dias depois de nos mudarmos, eu estava andando de bicicleta pela rua quando vi um garoto da minha idade caminhando. Ele segurava uma sacola plástica cheia, mas o que quer que estivesse dentro dela estava se mexendo. Quando cheguei perto dele, parei a bicicleta e perguntei o que ele tinha na sacola. Ele sorriu, se aproximou e abriu a sacola para me mostrar um monte de peixes que ele havia pescado naquela tarde. Eu sempre vivi na cidade, mas em Portland, estávamos nos arredores, onde era muito mais verde do que nos outros lugares em que já morei. Nunca estive muito perto de pesca ou caça, então achei incrível que esse garoto estivesse simplesmente andando pela rua com uma sacola cheia de peixes que ele tinha acabado de pescar em um lago. Para ele, isso era a coisa mais normal do mundo. Fiquei ainda mais impressionado quando perguntei o que ele ia fazer com eles e ele respondeu, provavelmente comer. Achei que ele era o garoto mais legal que já tinha conhecido na vida, e acabou que ele morava na mesma rua que eu, então perguntei se ele poderia me ensinar a pescar. Ele disse ser claro, e alguns dias depois estávamos a caminho do antigo local de pesca que ele costumava frequentar. Brett, meu novo amigo, fazia suas varas de pescar apenas com galhos, usando anzóis e linhas que ele conseguia pegar do pai. Achei isso a coisa mais incrível, um garoto de 14 anos pescando seus próprios peixes com varas feitas em casa. Desde então, fiquei obcecado, e naquele verão, Brett e eu íamos pescar sempre que podíamos. Levávamos qualquer peixe que pescávamos para a mãe dele, que fritava e servia com bolinhos de milho e salada de repolho. Tivemos momentos maravilhosos naquele antigo ponto de pesca. Depois de um tempo, Brett disse que tinha encontrado um lugar ainda melhor para pescar. Era uma caminhada mais longa do que nosso primeiro local de pesca, mas Brett disse que era um lago muito maior, o que significava peixes muito maiores. Assim, em uma sexta-feira à tarde, fomos conferir. Brett estava certo, era um lago muito melhor, o único problema era que não sabíamos que estávamos invadindo o território de alguém. As pessoas podem ficar realmente irritadas se você ficar muito perto de seu local de pesca preferido e ficam furiosas se tentar tomar o lugar delas.
Estávamos cientes de que alguém poderia aparecer e se incomodar com nossa presença, e foi exatamente o que aconteceu. Estávamos sentados à beira do lago quando de repente ouvimos alguém gritar: "Ei, o que vocês acham que estão fazendo?" Viramos a cabeça e vimos um homem de uns 50 anos, careca e com barriga saliente, vestindo uma camiseta preta e bermuda caqui. Dissemos que estávamos apenas pescando, e ele começou a perguntar se tínhamos permissão, se nossos pais sabiam o que estávamos fazendo, basicamente tentando nos fazer ir embora. Brett começou a discutir com o cara, perguntando se o novo local era propriedade dele, e ele disse que não, mas que devia ser de alguém, e que chamaria a polícia se não saíssemos de lá. Eu estava prestes a sugerir que saíssemos e voltássemos mais tarde, quando ouvimos outra voz do lado oposto perguntando qual era o problema. Brett e eu nos viramos novamente e vimos outro homem caminhando em nossa direção. Ele parecia ter a mesma idade do cara que tentava nos expulsar, mas era mais alto, magro, tinha cabelos bem penteados e usava um suéter, tipo o Sr. Rogers, se o Sr. Rogers usasse óculos. O homem zangado começou a explicar que não tínhamos direito de pescar ali, especialmente sem licença, mas então o homem de óculos disse que aquela era sua terra e que tínhamos permissão para estar ali. Lembro-me de como ele disse: "Você pode chamar a polícia se quiser, mas não acho que eles vão gostar de perder tempo com isso, vai?" O homem barrigudo ficou sem palavras por um segundo, depois saiu resmungando sobre como as crianças não têm respeito hoje em dia. Assim que o homem saiu de perto, agradecemos ao Sr. Rogers por nos defender e por nos dar permissão para pescar em sua terra. Ele apenas riu e disse: "Esta não é minha terra, mas aquele cara é um chato." Ele nos contou que a divisa da terra dele ficava a cerca de 1 quilômetro de distância, mas que gostava de caminhar por ali por causa da natureza e tal. Como estávamos em um terreno público, teríamos que nos mudar se a polícia aparecesse, mas o Sr. Michaels, como ele se apresentou, nos comprou um pouco de tempo antes que mais alguém viesse nos incomodar. Obviamente, achamos o Sr. Michaels incrível, e ele parecia muito impressionado com as varas improvisadas de Brett. Depois de uma breve conversa, ele continuou sua caminhada, e nós continuamos pescando. Com o tempo, aquele se tornou nosso local de pesca regular, e visitávamos aquele lago sempre que podíamos naquele verão. De vez em quando, víamos o Sr. Michaels em uma de suas caminhadas. No início, ele apenas vinha conversar um pouco, perguntava se os peixes estavam mordendo, coisas assim. Mas depois de um tempo, ele dizia oi e ri. Em seguida, voltava 20 a 30 minutos depois com alguns dos bolos da esposa dele ou latas de refrigerante, o que ele pudesse trazer. A Sra. Michaels devia ser uma cozinheira incrível, porque tudo o que ele trazia era delicioso, e às vezes ele parava para comer com a gente, apreciando a paisagem e fazendo perguntas. Na maioria das vezes, falávamos sobre nada em particular, seja pesca, beisebol ou escola. Mas um dia, o Sr. Michaels nos perguntou se algum de nós tinha namorada. Eu tinha 12 anos e Brett quase 13, e, embora tivéssemos algumas paixões inocentes aqui e ali, não tínhamos namoradas nem nada assim. O Sr. Michaels perguntou se havia alguma garota na escola de quem gostássemos, e como já tínhamos discutido o assunto, tanto Brett quanto eu dissemos, não realmente. O Sr. Michaels riu e nos disse: "Não se forcem a isso. O mundo vai tentar dizer como você deve querer várias coisas diferentes, mas a única coisa que você deve prestar atenção é o que seu coração te diz." Bem legal, não é? Também achamos. Quero dizer, achávamos que o Sr. Michaels era uma das pessoas mais legais que já conhecíamos. E, tendo crescido sem uma figura paterna estável na minha vida, eu realmente apreciava ter alguém assim por perto, especialmente quando o Brett tinha que visitar alguns parentes em outro estado e eu ficava sozinho. Se eu quisesse pescar, já tinha minha própria vara de pesca caseira naquela época, então não precisava pedir a de Brett emprestada. Eu costumava caminhar até o lago de pesca sempre que queria, cavava algumas minhocas e depois tentava atrair o maior peixe possível para as águas rasas. Pescar era tão divertido quanto era com Brett, mas eu costumava me preocupar em estar sozinho. Sempre fui baixinho para a minha idade, com minha leve gagueira. As pessoas que não me conheciam bem tendiam a pensar que eu era muito mais jovem ou muito mais burro do que realmente era, o que naturalmente me tornava um alvo fácil para os valentões.
Não achava que precisava me preocupar com isso perto do velho lago de pesca, já que eu geralmente via o Sr. Michaels em suas caminhadas ou parando para entregar alguns muffins. Mas, então, um dia, o Sr. Michaels parou enquanto eu estava pescando e começou a agir de maneira um pouco estranha. Ele costumava nos fazer perguntas de vez em quando, sobre nossas vidas e coisas do tipo, e naquele dia o Sr. Michaels começou a me perguntar sobre minha família. Eu lhe contei tudo, ou pelo menos quase tudo, que eu havia me mudado muito, que tinha tido um pai, depois um padrasto, e depois nenhum pai. Ele então perguntou se eu gostava de morar com meu tio, e eu disse que tanto fazia, e que minha mãe provavelmente nos mudaria de novo em breve. O Sr. Michael geralmente tinha algum conselho sábio para oferecer, algo que nos alegrava ou nos ajudava a ver o lado bom das coisas, mas quando eu disse aquilo sobre provavelmente nos mudarmos em breve, ele não disse nada. Apenas se levantou e foi embora, sem nem se despedir. Aquilo não era nada parecido com o Sr. Michaels, mas na época, eu me perguntei se algo que eu disse não o afetou de alguma maneira. Eu podia ter 12 anos, mas não era burro. Sabia que os adultos ficavam chateados com coisas estranhas, ou melhor, não tão estranhas, mas coisas que eles não podiam ou não queriam me explicar. Achei que fosse algo desse tipo, ou que ele se sentisse culpado por ter tocado num assunto delicado. Notei que muitos adultos pareciam sentir simpatia por mim sempre que o assunto família surgia. Era algo com o qual eu lidava desde o divórcio dos meus pais, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Talvez o Sr. Michaels tenha se sentido mal de repente e tenha saído porque estava emocionado. Digo tudo isso porque pensei muito sobre o assunto, já que depois que ele foi embora, eu fiquei ali pescando por mais algumas horas antes de finalmente decidir ir embora com minha modesta pescaria. No dia seguinte, voltei ao lago de pesca depois do almoço e, depois de cerca de uma hora sentado lá, o Sr. Michaels apareceu de novo. Ele me cumprimentou calorosamente enquanto se aproximava, então achei que o desconforto do dia anterior havia sido esquecido. Ele não trouxe o assunto à tona no início, apenas agiu como se nada tivesse acontecido, o que, para ser honesto, estava tudo bem para mim, porque eu também não queria falar sobre isso. Ele apenas se sentou ao meu lado e perguntou como estava a pescaria. Conversamos por alguns minutos sobre pesca, o clima, coisas assim, e então ele disse algo como: "Quero me desculpar por ter ido embora daquele jeito ontem." Eu disse que estava tudo bem, e ele continuou explicando que ele também tinha crescido em uma família instável. Minha situação lembrava um pouco a dele, o que, como eu disse, era uma das minhas suspeitas iniciais. O Sr. Michaels então disse que família nem sempre era uma questão de sangue, e que a melhor parte de crescer era que, pelo menos em certo grau, você podia escolher sua própria família. Achei que isso era provavelmente a mensagem de vida importante que ele desejava ter dito no dia anterior, e agradeci da mesma forma. Também agradeci quando ele disse que, se eu quisesse, poderia considerá-lo um membro dessa família escolhida, mas apenas se eu realmente quisesse. Eu disse claro e agradeci, mas sabia que era mais uma gentileza. Ele apenas se sentiu mal ao ouvir uma criança falar sobre o mesmo tipo de infância que ele teve, e tudo o que ele queria fazer era me fazer sentir melhor sobre isso. Mas, como eu disse, já vinha lidando com isso a minha vida toda, então, embora soubesse que deveria ser educado e agradecer pelo que ele tinha dito, não foi como se fosse um momento de Hollywood, onde eu cairia em lágrimas dizendo: "Nossa, Sr. Michaels, isso significa que você vai ser meu novo pai." Em vez disso, perguntei ao Sr. Michaels se ele tinha filhos próprios, e ele disse que sim, que tinha 2 filhas, mas que elas já tinham crescido e se mudado, uma para a cidade e a outra para a faculdade. Achei que tinha descoberto outro motivo pelo qual ele gostava tanto de mim e do Brett, éramos como os 2 filhos que ele nunca teve. Na próxima vez que fui ao lago de pesca, era sábado. Brett estava previsto para voltar de seus parentes na segunda-feira, então aquela seria a minha última sessão de pesca solo por um bom tempo, e eu tinha certeza de que veria o Sr. Michaels em algum momento, já que era fim de semana. Estava lá há cerca de uma hora quando ele apareceu, e fizemos nossa rotina habitual de conversar sobre coisas triviais e observar o mundo passar, até que ele se virou para mim e fez uma pergunta. Ele perguntou se eu havia pensado sobre o que ele tinha dito sobre a família escolhida, e eu disse claro, um pouco. Ele então perguntou se eu gostava da ideia de ele ser uma espécie de figura paterna para mim, e enquanto eu disse claro, acho que sim, não foi totalmente por cortesia.
Eu gostava do Sr. Michaels, e o Brett também, e embora toda essa coisa de família escolhida parecesse um pouco brega para mim, eu achava que vinha de um lugar genuíno, então achei que deveria simplesmente seguir com a ideia. Mas então o Sr. Michaels começou a agir de maneira estranha novamente. Ele disse que o vínculo familiar vinha com um certo tipo de amor, e eu apenas fiquei lá sentado, me perguntando para onde ele estava indo com aquilo. Ele continuou dizendo que, nas últimas semanas, ele havia começado a desenvolver sentimentos de amor familiar e que estava se perguntando se esses sentimentos eram recíprocos. Ele falou de forma bem eloquente, provavelmente porque estava tentando rodear o assunto, mas acho que ele deve ter notado a expressão no meu rosto e achado que eu não o estava entendendo. No momento seguinte, ele perguntou diretamente se eu o amava. Houve uma breve pausa antes de ele esclarecer que estava falando sobre aquele amor familiar, e me lembro de ter respondido com um claro, acho que sim, é bastante relutante. Mas ele não parou por aí. Este é o ponto em que acho que o Sr. Michaels era outro daqueles adultos que achavam que eu era meio lento, por causa da maneira como ele estava falando comigo. Quando eu tinha 12 anos, mesmo não sendo uma criança pequena ou com dificuldades de aprendizado, fiquei perplexo com o jeito que o Sr. Michaels estava falando comigo. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Só comecei a perceber quando o Sr. Michaels voltou a falar. Ele me disse que pessoas que se amam às vezes se tocam como forma de expressar esse amor. Nesse momento, comecei a me sentir verdadeiramente desconfortável. O Sr. Michaels se aproximou um pouco mais de mim, e eu me lembro de meu corpo ficando tenso à medida que ele se aproximava. Foi então que percebi o que ele estava tentando fazer, e isso me fez sentir como se minha pele fosse se desprender dos ossos. O Sr. Michaels, com uma voz trêmula, perguntou se podia me tocar como uma forma de expressar o seu amor. No momento em que ele terminou a frase, me levantei e saí sem dizer uma palavra, assim como ele havia feito no dia anterior. Lembro-me de caminhar de volta para a casa do meu tio e, arriscando soar dramático, foi quase como aquela cena da abertura de O Resgate do Soldado Ryan. Se você conhece o filme, deve lembrar da parte em que o personagem de Tom Hanks está sentado na praia, tendo um episódio onde seus ouvidos zumbem e tudo parece distante. Foi exatamente assim que me senti ao caminhar de volta para a casa do meu tio. Eu estava tão preso em meus próprios pensamentos que tudo parecia distante, como um ruído de fundo. Entrei na cozinha pela porta dos fundos, que ficava destrancada durante o dia para que eu pudesse entrar e sair à vontade. Passei direto pela minha mãe e fui para o quarto de hóspede sem nem ao menos olhar para ela. Isso deu a ela uma pista de que algo estava errado, então ela me seguiu, fez algumas perguntas, e então, tudo saiu de mim, junto com muitas, muitas lágrimas. Acho que uma das piores coisas sobre isso é que eu era velho o suficiente para entender o que estava acontecendo. É um pensamento terrível, mas sei que algumas crianças são tocadas tão jovens que isso se torna uma memória reprimida. Não sou psicólogo, mas sei que isso acontece. Obviamente, esse não foi o meu caso. No momento em que o Sr. Michaels mencionou tocar após perguntar se eu amava, meu primeiro pensamento foi algo como, Jesus Cristo, o Sr. Michaels é um predador. Não havia dúvidas sobre suas intenções, mesmo que ele tentasse mascará-las de forma inocente. E, honestamente, isso me destruiu. A ideia de que alguém tão legal, ou pelo menos aparentemente tão legal, poderia ter intenções tão nojentas e ser tão astuto a esse ponto me devastou. Ele estava lentamente, pacientemente, nos preparando por quase 2 meses inteiros, trabalhando para ganhar nossa confiança, esperando o momento certo. Quando soube que minha mãe e eu nos mudávamos muito, talvez acreditando que eu era um pouco lento, o Sr. Michaels decidiu que eu era o alvo perfeito. Claro, ele estava errado, e eu consegui escapar antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Mas o simples fato de que ele me considerava um alvo foi algo que achei incrivelmente perturbador e angustiante. Isso aconteceu no final dos anos 70, e honestamente, não sei qual seria a reação se isso acontecesse hoje. Depois que contei à minha mãe, ela contou ao meu tio, e quando meu tio falou com o xerife local, eles fizeram algo. Não sei exatamente o que foi, porque acho que eles nunca prenderam o Sr. Michaels oficialmente. Só sei que um dia me disseram que eu não precisava mais me preocupar com ele e que ele havia se mudado para um lugar bem distante.
Disseram que era seguro voltar ao bom lugar de pesca sem medo de encontrar o velho Sr. Michaels caminhando com seu cardigan e uma cesta de guloseimas feitas por sua esposa. Mas isso não teve o efeito desejado, porque, em vez de me sentir aliviado por nunca mais vê-lo, fiquei arrasado. Brett estava tão chocado quanto eu ao descobrir o que o Sr. Michaels realmente era, mas sua reação foi semelhante à minha. Ficamos devastados ao pensar que nunca mais o veríamos, mas não porque realmente sentíamos falta desse cara. A verdade brutal era que o Sr. Michaels que conhecíamos nunca existiu de verdade, pelo menos não da forma como ele se apresentou. É difícil de articular, mas sabíamos que sentiríamos falta do Sr. Michaels que nos apoiava, que nos trazia comida e nos dava conselhos de vida. Só que a verdade brutal era que essa versão do Sr. Michaels era uma mentira, uma pessoa inventada por um predador incrivelmente perigoso, cujo objetivo era nos enganar, criando uma falsa sensação de confiança e segurança. Quando a verdade se tornou clara, isso mudou a maneira como eu vi os adultos por muito tempo. Acho que você poderia chamar isso de nossa perda de inocência, o verão em que Brett e eu percebemos que o mundo era muito mais sombrio do que parecia. Muitos anos depois, quando já estava adulto, ouvi um evangelista no rádio falando sobre o diabo, sobre como ele mente, engana, como ele faz você acreditar que é seu melhor amigo antes de se revelar. Se for esse o caso, acho que o encontrei, e seu nome era Sr. Michaels. Tenho tocado música country há quase 40 anos em bares e honky-tonks, desde Shreveport até Kalamazoo. A música sempre foi meu primeiro amor, mas o segundo são as pessoas. Parte da diversão de tocar é conhecer as pessoas que apreciam tanto a música. Afinal, os dólares suados que eles gastam mantêm gasolina em nossos tanques, comida em nossos estômagos e cordas em nossos violões. Então, o mínimo que posso fazer é aceitar uma cerveja ou duas quando oferecem, e deixar que me contem tudo sobre sua música favorita do ano. De vez em quando, você encontra um verdadeiro grande americano, e há algumas pessoas por aí que vou lembrar pelo resto da minha vida. Mas, às vezes, você encontra alguém que te faz ficar feliz por deixar a cidade na manhã seguinte. Estávamos em uma cidade universitária chamada Brookings, lá em Dakota do Sul. Lugar legal, e na maior parte, com gente legal também. Tocamos por 3 horas e meia em um bar chamado The Wild Hare. Tinha um bom bar, uma boa multidão e serviam álcool até às 2 da manhã. Então, depois do show, puxamos um banquinho, pedimos comida de bar e tomamos algumas cervejas com os locais até a hora de fechar, vendendo CDs e camisetas para quem quisesse comprar. Não era apenas sobre ganhar alguns trocados extras. Quando você aperta a mão de um cara depois de tocar sua música favorita, ele é 2 vezes mais provável de voltar para te ver da próxima vez que estiver na cidade. Lá pelas 1h30 da manhã, a maioria dos frequentadores do bar já estava indo embora, e até alguns dos membros da banda já tinham se retirado e voltado para o ônibus. No final, só restava eu sentado em um banco de bar, enquanto nosso baterista, Leury, tentava convencer as pessoas a jogarem uma partida de sinuca com ele. Eu estava me preparando para sair quando um veterano se senta ao meu lado e começa a me dizer como nosso show foi ótimo. Agradeci a ele, e começamos a conversar sobre música e como é viajar pelo país e viver na estrada. Lembro que depois de nos pedir as últimas cervejas, o estranho me perguntou se alguma vez tínhamos ficado parados no meio do nada. Eu disse que sim, 1 ou 2 vezes, mas que dormir em um posto de gasolina às vezes podia ser muito mais assustador do que dormir em uma estrada de terra fora de Noveresville, Estados Unidos. Ele então perguntou se carregávamos alguma proteção no ônibus com a gente, e por proteção, ele não queria dizer o tipo que se guarda na carteira. Eu disse a ele que nosso motorista, que também era nosso segurança informal, geralmente andava com uma pistola de algum tipo, e que sim, ocasionalmente havia uma arma ou 2 no ônibus, dependendo de onde estávamos e quem estava viajando conosco. Fiz uma piada sobre como esperava que ele não fosse um agente do ATF, e o cara riu antes de jurar pela mãe dele que não era nenhum agente federal. Ele então perguntou se nosso motorista já teve que usar sua pistola. Eu disse que tínhamos passado por algumas situações complicadas e tivemos alguns sustos, mas que, pela graça de Deus, nunca vi ninguém ser baleado. Foi então que ele começou a me contar como ele, não só teve que defender sua vida e propriedade, mas também tirou a vida de 3 homens que tentaram matá-lo. Perguntei se ele era veterano,
porque ele tinha a idade certa para ter servido na Coreia ou talvez na Segunda Guerra Mundial, mas ele balançou a cabeça e disse que nunca serviu um dia na vida. Foi uma invasão domiciliar, e segundo ele, foi o evento mais significativo de toda a sua vida. O veterano disse que morava em uma casa grande que comprou muitos anos antes para abrigar sua esposa e 5 filhos. Mas depois de um acidente de carro que levou sua esposa e 2 filhas, e seus filhos cresceram e se mudaram, ele ficou completamente sozinho. Esse estilo de vida lhe serviu por um tempo, mas então a metanfetamina tomou conta de muitas pessoas naquele condado, e tudo mudou. O roubo e o crime violento dispararam, e uma vez que todos os postos de gasolina, lojas de bebidas e cooperativas de crédito foram atingidos, os viciados começaram a atacar as pessoas em suas casas. A primeira vez que o veterano foi roubado, os viciados levaram uma de suas unidades de ar-condicionado enquanto ele estava no trabalho. Eles devem ter imaginado que era apenas ele vivendo sozinho, porque começaram a avisar a casa dele pelo menos uma, às vezes, 2 vezes por semana. Ele passou a ficar na varanda com uma cafeteira e uma espingarda, esperando eles aparecerem. Privar-se de sono assim quase o deixou doente, mas uma noite ele viu luzes no final da sua entrada. Minutos depois, 2 viciados estavam se aproximando do caminho, e então, assim que chegaram perto o suficiente, ele disparou um tiro de advertência sobre suas cabeças. Mas, em vez de fugir como coelhos assustados, os viciados começaram a atirar de volta enquanto corriam. O veterano se abaixou para se proteger enquanto as balas passavam voando, e a última coisa que ouviu antes de os viciados fugirem foi: "Voltaremos, seu filho da mãe, e quando voltarmos, vamos te matar." O veterano foi falar com o xerife da cidade, que disse a ele que, embora ele tivesse todo o direito de usar força letal para se defender de ameaças mortais, talvez não fosse uma boa ideia se ele estivesse em menor número e menos armado do que um bando de viciados enlouquecidos. Em outras circunstâncias, o xerife poderia ter colocado 2 de seus homens em uma rodovia próxima para atuar como uma espécie de força de reação rápida, mas, devido à recente onda de crimes alimentados pela metanfetamina, ele não tinha pessoal para isso. O veterano disse que o xerife lhe disse que, nessa ocasião, talvez fosse melhor ele se afastar por alguns dias. Uma vez que ele se certificou de que seus pagamentos de seguro residencial estavam em dia, ele tinha o direito de defender sua casa, mas tinha que se perguntar se aquela velha casa vazia valia a pena morrer por ela. E o veterano disse ao xerife que ele estava certo e que sairia da cidade por alguns dias antes de voltar para casa, pegando o que restava e fincando uma placa de Revende-se no quintal. Ele até passou no departamento do xerife para avisar que estava saindo, mas não antes de fazer alguns arranjos e cuidar de alguns negócios inacabados. Alguns dias depois, o veterano voltou à cidade e encontrou buracos de bala nas portas traseiras de um caminhão de mudança que ele havia alugado antes de partir. Quando estavam prestes a sair da cidade, a casa estava em ordem, mas alguém parecia ter atirado no caminhão de mudança. Um homem foi verificar e viu que ninguém havia tentado arrombar a cabine, mas ao abrir a parte de trás do caminhão, ele encontrou 3 corpos mortos. Pouco tempo depois, o xerife chegou, e o homem disse que todos quase vomitaram com o cheiro dentro do caminhão. Mas também disse que não demorou muito para entender por que o cheiro estava tão forte. Antes de se esfaquearem e atirarem uns nos outros, 3 viciados locais haviam decidido usar o compartimento traseiro do caminhão como banheiro. À primeira vista, depois de se aliviarem, os viciados fecharam a porta do caminhão e começaram a se atacar. O xerife comentou que nunca tinha visto nada igual, mas que desde que a metanfetamina tomou conta da cena das drogas, todo tipo de coisa estranha começou a acontecer. O homem mais velho contou que, após limpar a cena, o xerife lhe disse que aqueles viciados acidentalmente se trancaram na parte traseira do caminhão, porque parecia que o cadeado havia falhado e não podia ser aberto por dentro. Segundo o xerife, se não fosse pelo triplo homicídio, a empresa de caminhões poderia ser responsabilizada por danos, mas provavelmente tinham provas de manutenção, o que poderia indicar que a falha era culpa do consumidor. O velho contou que o xerife o questionou diretamente se ele tinha alguma coisa a ver com o cadeado não funcionar, e ele disse que não. Mas isso não era verdade. Não só ele havia mexido pesadamente no cadeado do caminhão, como também nunca deixou a cidade. O velho me disse que alugou o caminhão de carga mais seguro possível, um que era quase impossível de ser arrombado tanto por dentro quanto por fora. Ele mexeu no cadeado interior,
Testou em um amigo sem que ele soubesse para garantir que não funcionava por dentro, e então prosseguiu para a próxima fase de seu plano, fazer o caminhão parecer que estava cheio de eletrônicos. Ele usou todas as caixas velhas de TV, rádio e VHS que guardava no sótão, encheu-as de tralha para parecerem cheias e deixou as portas traseiras do caminhão abertas, como se fosse uma isca. Na noite seguinte, os viciados apareceram, assim como prometeram, 3 deles, todos armados até os dentes, para se vingar do velho que havia disparado um tiro de advertência, que eles devem ter pensado que foi um tiro errado, e não um aviso. Mas ao verem aquele caminhão de mudança cheio de coisas que pareciam valer milhares de dólares, não resistiram. Todos os 3 entraram, vasculharam as caixas, agindo como se tivessem ganhado na loteria estadual. Então, o velho saiu de seu esconderijo e bateu a porta traseira do caminhão, trancando-os lá dentro. Primeiro, os viciados ficaram assustados, com as portas se fechando daquele jeito. Depois, ficaram frustrados quando a maçaneta interna não funcionava, cada um tentando abri-la, xingando quando não conseguia. Demorou um tempo até perceberem que estavam presos na parte traseira daquele caminhão velho, e quando perceberam, começaram a entrar em pânico. O velho disse que eles tentaram atirar no cadeado e, quando isso não funcionou, atiraram nas portas e chutaram-nas na esperança de que as botas fizessem o resto. Eles passaram horas tentando de tudo para sair daquele caminhão, mas não adiantou. Não havia como sair. O velho e seu amigo testaram praticamente tudo, sem que o amigo soubesse, até que o velho estivesse satisfeito de que o caminhão era inescapável, pelo menos sem um equipamento industrial sério. E, a menos que roubassem o caminhão, nenhum viciado andava por aí com equipamento de corte industrial. Levou horas até aqueles tolos perceberem que estavam presos, e quando perceberam, começaram a gritar por socorro. Só então o velho gritou para eles e contou exatamente o que havia acontecido. Ele disse que eles ficaram furiosos e tentaram atirar nele através do lado do caminhão, mas como sua presença ali provava, os tiros erraram feio. O velho contou a eles exatamente como os enganou para entrarem em sua própria tumba e disse que só quando usou a palavra tumba foi que realmente caiu a ficha do que estava acontecendo. Eles imploraram, jurando que não o machucariam se ele os deixasse sair. Disseram que tudo tinha sido um grande mal-entendido. Algumas pessoas não deviam ser mexidas, mas eles não sabiam que ele era uma delas. Eles passaram de prometer não machucá-lo a prometer centenas, depois milhares, e então dezenas de milhares de dólares como recompensa. O velho disse que sabia que tudo era mentira, que eles diriam qualquer coisa para sair daquele caminhão. E, infelizmente para eles, estava muito além do perdão. Veja, a maioria das pessoas teria trancado aqueles viciados no caminhão, chamado o xerife e rido enquanto os policiais os tiravam de lá algemados. Mas esse não era o plano do velho. Ele deixou os viciados suando naquele caminhão sem comida ou água por 3 dias inteiros, e quando os encontrou novamente, estavam bebendo a própria urina e comendo o papelão das caixas para tentar conter a fome. Depois disso, ele não achou que demoraria muito até que se voltassem uns contra os outros, e quando fizeram, foi como o 4 de julho lá dentro. Não estou dizendo que aqueles caras não mereciam o que aconteceu, há algo de poético em serem pegos numa espécie de armadilha humana. Mas o que realmente me deu calafrios foi o quão orgulhoso o velho estava de si mesmo e como ele riu até quase ficar sem ar, pensando neles implorando por ajuda. Ele disse que eles rezaram, choraram pelas mães, e ele estava sorrindo como um louco, contando as coisas que dizia para eles. Falava sobre como eles iriam se comer, perguntando quem seria o próximo a morrer. Ele fez o melhor para garantir que eles enlouquecessem lentamente sem comida ou água até que finalmente quebrassem. Como já mencionei, não estou dizendo que aqueles viciados não tiveram o que mereciam, mas foi a maneira como o velho descreveu tudo, como ele estava orgulhoso do que fez, que me deixou perturbado. Se ele quisesse acabar com eles de uma vez, poderia ter enchido o caminhão de balas, incendiado ou jogado o veículo em um lago. Mas ele os deixou morrer de fome, desidratação e perder a sanidade lentamente até que a ideia de se devorarem os levasse à loucura. No início, aquele velho parecia um homem bom, e talvez ele fosse, em muitos aspectos. Mas pensar que ele tinha esse tipo de crueldade dentro de si, essa escuridão, não tenho vergonha de dizer que isso me aterrorizou. Eu também sei que, se os viciados tivessem conseguido colocar as mãos nele, teriam feito coisas igualmente terríveis.
Mas você espera esse tipo de comportamento de pessoas assim. Eu não esperava que aquele velho tivesse feito algo assim e certamente não esperava que ele achasse tudo tão hilário. Ele riu tanto que teve uma crise de tosse depois de imitar um dos viciados gritando: mamãe, mamãe, me desculpe, e eu estremeci só de imaginar. Mais uma vez, não estou dizendo que aquele homem fez a coisa errada. Só estou dizendo que acho que ele foi pelo caminho completamente errado e perdeu uma parte de sua alma no processo.